Eu sou a Viviane e hoje a gente vai falar sobre um pouco da biomedicina. Meu grupo é eu, Viviane Pineda e a Júlia Rodolfo. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a biomedicina em si. A biomedicina explora conhecimentos das áreas de biologia e medicina, com a ressalva de que o biomédico não pode prescrever medicamentos ou tratamentos diretamente ao paciente. Ele é responsável por investigar as doenças que afetam a saúde humana, animal ou de plantas, valendo-se de técnicas variadas para alcançar esse objetivo, de estudos para a produção de soros e vacinas à análise de células, tecidos e resíduos, como sangue e urina, coletados durante exames clínicos. Também se dedica à pesquisa de micro-organismos que contaminam a saúde e também o meio ambiente, no esforço para combater os efeitos danosos sobre o organismo do paciente. Hoje eu vou falar sobre os cursos de biomedicina. O curso de biomedicina dura em média de 4 anos. Essa graduação é oferecida nos formatos presencial e à distância. O currículo de biomedicina varia de acordo com a faculdade que oferece o curso e tem muitas matérias que são ligadas à biologia. Algumas são análise físico, química aplicada à saúde, anatomia e entre outras. Eu vou falar um pouco sobre as áreas da biomedicina e depois vamos explicar um pouco sobre elas. Sem os biomédicos, tratar das doenças seria uma tarefa quase impossível. As principais áreas da biomedicina são análises clínicas, análises bromatológicas, análises ambientais, biologia molecular, bioquímica, reprodução humana, genética e imagenologia. Agora sobre análises clínicas, que permite ao profissional biomédico realizar exames, assumir responsabilidade técnica e afirmar os respectivos laudos. A principal área de análise são a hematologia, a criminologia, a bioquímica, a paralisiologia, a imunologia. As bromatológicas têm como principal objetivo a obtenção da composição química dos alimentos, ou seja, determinações das frações nutritivas de um alimento. Estuda-se o alimento, sua composição química, sua ação do organismo, seu valor alimentício e calórico, suas principais propriedades físicas, químicas, toxicológicas e entre outras. Agora eu vou falar um pouco sobre as análises ambientais. A realização dessas análises auxilia na detecção da poluição, no tratamento da água e do esgoto, além de trabalhar na averiguação bioquímica e microbiológica dos alimentos. O biomédico que se dedica à especialização em análises ambientais pode desenvolver formas de intervenção nos ambientes hidroelétricos, minerais e urbanos, diante aos problemas que podem ser notados diariamente e que se referem ao meio ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre a biologia molecular. A biologia molecular, como campo de estudo, as interações bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do material genético e na síntese proteica, é uma área intimamente ligada à genética e à bioquímica. A biologia molecular consiste principalmente em estudar as interações entre os vários sistemas da célula, partindo da relação entre o DNA, o RNA e a síntese de proteínas, e o modo como essas interações são reguladas. Um pouco sobre bioquímica, que é o ramo da biologia e da química que estuda as estruturas, a organização e a transformação molecular que ocorre na célula. A bioquímica estuda todas as transformações moleculares chamadas de metabolismo e necessária para sobreviver à reprodução dos seres vivos. A reprodução humana assistida é um conjunto de técnicas que tem como principal objetivo de tentar viabilizar a gestação entre mulheres como dificuldades para engravidar, muitas dessas dificuldades até mesmo com o casal. Algumas delas são atuar o indivíduo de classificação octária, espermograma e entre outras. Vou falar um pouco sobre a genética. A genética possibilita a investigação de doenças genéticas através de análises bioquímicas de enzimas, substratos e produtos de diversas vias metabólicas. O profissional habilitado nessa área realiza exames em diferentes produtos biológicos, recorrendo à tecnologia bioquímica e molecular adequada, desenvolvendo atividades de rastreio e diagnósticos laboratorial, bioquímica e molecular.
No período pré-natal e pós-natal, monitoriza, em termos analíticos, doentes com erros hereditários no metabolismo, apoiando terapêuticas inovadoras e mantém seus registros base de dados e presta serviços de análise proteômica e a quantificação de biomarcadores de relevância clínica para fins de diagnósticos, prognósticos ou monitoramento de doenças ou em apoio a atividades de investigação científica. Agora eu vou falar um pouco sobre a imaginologia. O biomédico que escolher a habilitação em imaginologia poderá atuar em diversos segmentos das áreas: tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, radioterapia, ultrassonografia e radiologia médica, sendo excluída a interpretação dos laudos. O biomédico poderá atuar na operação de equipamentos, no desenvolvimento de protocolos de estudo e examinação desenvolvida de novas técnicas, além de coordenar grupos de colaboradores e administração e gestão de conteúdos e contingentes dos setores. Obrigada pela atenção. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle e essa é a Aline, e a gente vai falar um pouco sobre o curso de medicina. Esse é um curso muito importante, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, e também é um dos cursos mais famosos aí do Brasil, sempre muito cogitado. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso. Ele tem um tempo mínimo de duração de 6 anos. Você sai da faculdade graduado médico generalista, mas você pode escolher uma especialização também, como geriatria, pediatria, ginecologia. E geralmente as especializações duram em média 2 anos. Então, no final do curso todo, você vai ter estudado durante mais ou menos 8 anos. A gente tem aqui as top 5 faculdades de São Paulo. Em primeiro lugar a USP, depois Unicamp, Unifesp, Unesp e a Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é uma faculdade particular. E uma curiosidade é que essa faculdade não oferece bolsa e nem financiamento. Mas ainda assim é uma ótima faculdade. A média das mensalidades por todas as faculdades particulares do Brasil é de mais ou menos R$ 6.200. E a média salarial do médico no início da sua carreira, logo depois que ele sai da faculdade, sem especialização nenhuma, é de R$ 4.800 até R$ 8.200. E com o médico trabalhando com mais de 8 anos de curso, já especializado, ele tem um salário de entre R$ 11.800 até R$ 19.900. Então, durante o curso, ele é dividido em 3 partes básicas. A primeira é o ciclo básico, que é onde o aluno ele vai ter as matérias mais biológicas, que são de extrema importância para a formação teórica desse futuro médico. Então, ele vai ter matérias como anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, entre outras. Essas matérias que não têm uma ligação direta com a medicina, mas elas ainda assim são muito importantes para que o médico tenha uma boa base, né, para as próximas fases da faculdade. A segunda parte é o ciclo clínico, que vai do terceiro ano até o quarto ano. E nesse período, o aluno ele vai estudar as doenças em si. Como elas acontecem, por que elas acontecem, como elas se desenvolvem, quais são os efeitos delas e como tratá-las. A terceira e última fase é o internato, que são os 2 últimos anos da faculdade, o quinto e o sexto. E nessa fase, o aluno ele vai passar por um estágio curricular obrigatório pelas grandes áreas da medicina, que é a clínica médica, a cirurgia, ginecologia obstetrícia, pediatria, saúde coletiva e saúde mental. É um estágio obrigatório, não remunerado, que o aluno tem que passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre algumas áreas. Não estão todas as áreas na medicina aqui, são cerca de 53. Aqui só tem, acho que, as mais conhecidas. Primeiro, anestesiologia, que é responsável por cuidar da anestesia usada durante cirurgias. Cardiologia, que cuida do sistema cardiovascular, do nosso coração. A dermatologia, que cuida da pele da pessoa. Endocrinologia e metabologia.
genética médica, ginecologia e obstetrícia, que a gente vai falar um pouco mais nos próximos slides, infectologia, que é uma área que está sendo muito descoberta no período atual que a gente está com o coronavírus. A gente tem medicina nuclear também, neurologia, que cuida do nosso sistema neurológico, do nosso cérebro, nutrologia, que forma o nutricionista, o nutrólogo, oftalmologia, que é do nosso sistema ocular, ortopedia e traumatologia, que cuida dos nossos ossos, pediatria, que é responsável pela saúde de crianças e bebezinhos, pneumologia, muito ligado também com psicologia. A diferença é que na psicologia não ao uso de medicamentos, mas na psiquiatria, como o profissional é formado em medicina, ele pode receitar medicamentos para o paciente, caso seja necessário. Radiologia e diagnóstico por imagem, que a gente vai falar um pouco também, e urologia, que cuida do sistema reprodutor masculino. Sobre a ginecologia e obstetrícia, para você se formar ginecologista obstetra, você tem que fazer uma residência, que é uma residência de acesso direto, ou seja, você vai terminar a sua graduação e você pode prestar a sua prova para residência direto para ginecologia e obstetrícia, diferente do que acontece com algumas outras áreas, como cardiologia e neurologia, que antes de você fazer a residência nessas áreas, você precisa ter uma formação de clínico. Então, você faz uma residência de clínica médica para depois se especializar nessas duas áreas. Então, quem faz a residência de ginecologia e obstetrícia é licenciado logo quando se forma para ser tanto ginecologista quanto obstetra. Também pode atuar na área clínica e na área cirúrgica. Então, o ginecologista, ele é o médico responsável pelo cuidado e estudo do aparelho reprodutor feminino, cuidando da saúde da mulher como um todo, mas com foco maior em seu aparelho reprodutivo. O obstetra acaba sendo uma parte própria da ginecologia. O profissional lida com aspectos patológicos e fisiológicos. Ele realiza consultas, orienta e aconselha mulheres familiares ao longo do período gestacional. Ele realiza o parto e cuida da mulher e da criança durante o puerpério. Na radiologia médica, são usadas técnicas que ajudam os médicos a detectarem doenças por meio de imagem das estruturas internas do organismo. Então, são realizados exames, como a ressonância, por exemplo, que podem mostrar ao médico o local onde está uma fratura ou ajudar eles a localizar tumores, por exemplo. E o ramo da radiologia médica, ela interfere diretamente em várias outras áreas da medicina, por causa que os exames são necessários em diversas outras áreas. E por causa dessa importância que o radiologista tem, vem uma grande responsabilidade, porque os exames médicos, o laudo que o radiologista dá, é muito importante no tratamento de doenças. Então, não podem haver erros de maneira alguma. Então, é uma área extremamente importante e que exige muita responsabilidade do profissional. E é isso. Muito obrigada para quem assistiu até o final. A gente agradece. No início, os jogos eletrônicos eram extremamente simples por conta do hardware da época, e por isso os desenvolvedores tinham que burlar essa limitação para fingir que os inimigos ou adversários dos jogos tinham algum tipo de pensamento próprio. A ideia de fazer com que NPCs pensassem por si próprios para melhorar a experiência do jogador sempre foi algo muito pensado pela indústria de jogos. Em paralelo, o sistema de inteligência artificial estava dando seus primeiros passos. Após um certo desenvolvimento das duas áreas da tecnologia, a junção se tornou possível e indispensável. Assim surgiu o primeiro jogo a utilizar um sistema primitivo de inteligência artificial, chamado Quack, de 1974. Esse jogo usava padrões de movimento, que são técnicas que fazem com que um personagem se movimente através de um padrão pré-definido pelo desenvolvedor.
Mais tarde, o jogo Tempest obteve uma importância significativa nos jogos, pois foi o primeiro da história a trazer um sistema de dificuldade, algo que pode ser diretamente ligado com a programação de inteligência nos jogos atuais. Somente na década de 90 que a IA realmente começou a ser implementada pelos desenvolvedores. Técnicas como máquina de estados finita foram usadas pelos diversos jogos importantes para o desenvolvimento da indústria. Doom é um exemplo deles. A partir de 2000, os jogos passaram a utilizar IAs cada vez mais complexas e funcionais. Exemplos muito expressivos foram os jogos The Sims, que utilizava a A-Life, que possui algoritmos que simulam a vida, e Black White, de 2001, que implementou um sistema de IA tão avançado para a época e tão revolucionário que muitos jornais e revistas citaram o game no sentido de como os inimigos aprendiam com as decisões feitas pelo próprio jogador. A inteligência artificial serve como um recurso para promover uma interação mais convincente nos jogos, sendo, em jogos mais complexos, um elemento-chave. A inteligência artificial pode ser encontrada em todos os tipos de jogos, desde os mais simples, como damas de xadrez, até os mais complexos, como RPGs online e simuladores. Com a vinda de empresas de jogos eletrônicos para o Brasil, novas oportunidades vêm surgindo para os interessados no desenvolvimento de jogos e com isso o número de estudantes interessados no assunto aumentou consideravelmente. No caso dos jogos, a inteligência artificial nem sempre é utilizada com o intuito direto de encontrar a melhor solução para vencer o jogador, pois, nesse caso, a máquina pode se tornar invencível. Nos jogos, o importante é dar a impressão de que a máquina está realmente competindo com o jogador, podendo haver uma margem de erros para que a jogabilidade seja mais realista. A inteligência artificial também pode ser muito útil na área de jogos educativos, fazendo com que o jogo vá percebendo as dificuldades do usuário e focando problemas nessas dificuldades. Dentro dos diferentes métodos de se criar uma Game IA, podemos citar os algoritmos mais comumente usados. Temos como exemplo o algoritmo genético, comumente visto em jogos de corrida, que simula o método de seleção natural proposto por Darwin. Isto é, após sucessivas tentativas, a IA evolui de acordo com o desafio proposto a ela. Outro exemplo é o algoritmo de pathfinding, normalmente usado em jogos de futebol, que consiste em criar a rota ideal para a IA seguir dentro do jogo, uma rota que evite obstáculos e que seja a mais efetiva. A inteligência artificial está presente em quase todos os tipos de jogos existentes, mas o fato é que a grande maioria dos desenvolvedores de jogos optam por criar jogos com uma certa limitação de IA. Apenas alguns escolhem o caminho mais difícil e tentam desafiar sua base de fã, fazendo com que a IA de seus jogos de maneira mais inventivas do que apenas o padrão. Podemos citar 3 jogos que fugiram desse padrão e trouxeram um sistema de IAs inovadores. Eles são Halo Reach, Alien Isolation e Far Cry 2. Halo Reach destaca-se devido à sua incrível IA, principalmente quando se diz respeito às elites, que são alguns dos inimigos mais inteligentes e agressivos que você vai encontrar dentro de um videogame. Pode-se repetir a campanha sem nunca se aborrecer, porque a IA se comporta de forma diferente a cada momento. O jogo Alien Isolation apresenta uma inteligência muito interessante no Alien Xenomorph. O inimigo rastreia uma determinada área para encontrar locais em que o jogador possa estar escondido. Se ele não encontrar, ele fará outra varredura, dessa vez eliminando os pontos que já foram inspecionados. Far Cry 2 foi tão desafiador que as pessoas chegaram a chamá-lo de sádico. O inimigo IA era simplesmente brutal. Não havia um sistema real para o comportamento de IA. Era incrível, caótico e imprevisível. Isso sozinho tornou o jogo muito difícil, mesmo para os jogadores veteranos.
Oi, meu grupo é formado por mim, Elissa, pela Yasmin, o Andrew e a Marcela. Nós somos alunos do terceiro ano do ensino médio e hoje vamos falar sobre a psicologia e terapias relacionadas à depressão. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Ou seja, estuda o que motiva o comportamento humano, o que sustenta, o que finaliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Profissionais de psicologia fazem um diagnóstico, previnem e tratam doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidades, e são capazes de atuar em busca do bem-estar e da saúde mental das pessoas, podendo atuar em clínicas, escolas e instituições de saúde. O psicólogo serve de guia pelos caminhos tortuosos da vida, ajudando a lidar com problemas passados para que não os mais assombrem, a enfrentar os problemas da vida com mais firmeza e segurança e adquirir maior conhecimento de si mesmo. A formação de um psicólogo o habilita em atuar qualquer uma das áreas da psicologia, sendo elas escolar, educacional, organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, jurídica e guia protocolo do esporte, psicologia clínica e hospitalar. Agora, sobre o curso de psicologia. O psicólogo estuda os fenômenos psíquicos e comportamentos dos seres humanos. A relação de corpo e mente são analisadas de forma conjunta, observando, tendo contato direto com as pessoas que a procuram, analisando emoções, valores, ideias e identificando padrões de comportamento. O curso de psicologia dura 5 anos. O estudante de psicologia começa a ter estágios nas mais variadas áreas de psicologia, assim, para obter conhecimento e informações sobre áreas que ele tem interesse em trabalhar. Pode trabalhar como funcionário em empresas e também como forma autônoma, atendendo os pacientes no seu próprio consultório ou em outro ambiente que permita atender. Análise das duas áreas profissionais que estudam a saúde mental. De um lado, a psiquiatria, que são profissionais formados em medicina. Seu trabalho tem como objetivo a redução dos sintomas e a melhora da qualidade de vida do paciente. E temos a psiquiatria forense, que estuda a saúde mental do paciente, mas no tribunal. Do outro lado, a psicologia. O psicólogo é o profissional que utiliza a terapia para lidar com problemas de ordem psicológica. O objetivo do psicólogo é a compreensão das causas que levaram ao adoecimento mental. Por isso, o tratamento costuma ter maior duração. Temos a psicoterapia, que é uma forma de ajudar pessoas com doenças mentais e dificuldades emocionais. Temos também a psicanálise, que investiga a mente, principalmente o seu lado inconsciente. Bom, em resumo, basicamente, os psicólogos são os profissionais com formação em psicologia, que tratam os transtornos mentais por meio de terapias. Já os psiquiatras têm formação em medicina e tratam transtornos psiquiátricos por meio de medicamentos. Então, a única pessoa que pode receitar medicamentos para tentar lidar com problemas mentais ou emocionais e psiquiátricos são os psiquiatras. Quem pode fazer indicação à terapia? A maioria acredita que fazer terapia é apenas para as pessoas com problemas, mas todo mundo deve passar por acompanhamento psicológico. Todos possuem traumas e inseguranças que geram conflitos no cotidiano. A psicologia e a psicoterapia tornam o olhar para si mesmo de forma mais pertinente possível, mostrando a ela que existe, além dos afazeres e cobranças, inúmeras possibilidades de lidar com a vida e consigo mesmo. Esta capacidade de autoobservação é garantida mediante o olhar de um profissional de terapia. O tratamento não está restrito a pessoas doentes. Ele pode ajudar todas as pessoas e em qualquer momento de sua vida, seja para superar um divórcio, o luto ou ainda para ajudar a conquistar uma promoção. Os profissionais da saúde falam que a prevenção é a maior preocupação quando o assunto é bem-estar e qualidade de vida. Os momentos de raiva, estresse e preocupação são suficientes no momento de procurar uma terapia? Depende da avaliação geral e de cada caso. Na verdade, a identificação para a ajuda psicológica será feita através dos sinais que apresentam na consulta. Sendo feita as seguintes perguntas, pode-se concluir que será adequado encontrar um terapeuta. Suas emoções se encontram desequilibradas? Possui problemas físicos? Possui abuso de substâncias?
baixo rendimento nas atividades, falta de vontade e desejo ou comportamentos problemáticos? A terapia tem como objetivo tratar os problemas emocionais, comportamentais e psicológicos. O psicólogo ajuda o paciente a refletir e assim encontrará as soluções para seus problemas. A terapia promove autoconhecimento, ajuda a encontrar motivação e também melhora os relacionamentos interpessoais. A depressão é uma doença psicológica persistente e de difícil controle. A utilização de terapias no tratamento da depressão auxilia um paciente a mudar a sua forma de agir e de pensar, melhora sua qualidade de vida, sua saúde física e, por consequência, sua saúde mental também. Além de terapias convencionais, as terapias alternativas também ajudam no tratamento da depressão. Alguns exemplos são acupuntura, yoga, reiki, aromaterapia e cromoterapia, pois elas são capazes de proporcionar relaxamento e bem-estar, sendo úteis para combater os sintomas da depressão. O Tribunal pós-David Gale. O filme A Vida de David Gale mostra a história de David Gale, que é um professor de filosofia da Universidade do Texas e também é um ativista de um movimento contra a pena de morte. Mas, por conta de relatos, ele é acusado de assassinar e estuprar sua amiga de luta contra a pena de morte, Constance Hathaway. E é a partir deste ponto que se desenvolve a temática do filme, pois Gale é condenado à pena de morte. Com 3 dias antes da execução, Gale tem um pedido e resolve contar toda a sua história a uma jornalista chamada Elizabeth Bloom. Bom dia a todos, sou o Dr. Charles Richter e sou o juiz deste tribunal. Bom dia a todos, gostaria de me apresentar. Sou o promotor perante ao regime pena de morte, Dr. Wilson Castro. Bom dia a todos, prazer, eu sou o Dr. James Roy e eu faço parte da defesa perante ao regime da pena de morte. Sabemos que no filme, o fim fica em aberto, mas com o desenrolar da história, temos várias dúvidas se David Gale cometeu ou não tal crime. E se ele não cometeu tal crime? As medidas de pena de morte são eficazes? Bom dia, senhoras e senhores. Daremos início, neste momento, à instalação da sessão do tribunal em questão perante ao regime de pena de morte. Temos, de um lado, a defesa do Estado, e do outro lado, temos a acusação, que irá colocar contra o regime do Estado. Passaremos agora aos debates orais, da acusação e da defesa. Peço aos doutores e debatedores que somente façam uso de aperte se for concedido pelo orador do momento ou com autorização do juiz, com a palavra do doutor promotor. Meritíssimo, posso começar afirmando e provando que a pena de morte no Estado é falha. Posso afirmar isso através do caso de David Gale. Sabemos que David Gale e Constance Hathaway eram totalmente contra o sistema de pena de morte. Diziam que muitos daqueles executados eram inocentes. Diziam que muitos daqueles que estão no sistema prisional são sim inocentes. Entretanto, depois de sua execução, a jornalista contratada por David Gale disponibilizou um vídeo. O vídeo, o mesmo que provara que David Gale era sim o culpado pela morte de sua amiga Constance Hathaway. Mas o vídeo tinha alguns segundos a mais. E nos segundos finais aparece um fazendeiro. Fazendeiro que era amigo e de confiança de Constance Hathaway. E o qual comprova que ele era o assassino, é o assassino de Constance Hathaway e não David Gale. Podemos sim provar isso. Podemos provar através disso que o sistema de pena de morte é falha. Mataram um inocente, mataram David Gale. Pois se o caso de David Gale, a execução de David Gale foi uma falha, foi errado, por que não outras execuções ter sido falhas também? Por que não dizer que alguns daqueles que estão no sistema prisional, sentenciados à pena de morte,
não são inocentes. Pois, meritíssimo, eu posso afirmar que o sistema de pena de morte é falha. Meritíssimo. Ouvimos o Dr. Wilson Castro. Agora, com a palavra de Dr. James Roy, que terá que promover sua defesa do Estado. Meritíssimo, gostaria de dar início dizendo que a pena de morte é indiscutível, sendo totalmente correta e eficaz, acontecendo desde 1976 nos Estados Unidos. E assim, tendo todos os casos apurados sempre a partir de provas sentenciando o réu à pena de morte. E em todas as execuções, ninguém pode evidenciar erros da parte do Estado, pois as provas são examinadas e reexaminadas antes de qualquer tomada de decisão. Assim como ocorreu com o Gale, que comprovaram agressões no corpo da vítima. Temos provas de abuso sexual contra Constance Haraway, que foram Gale que cometeu. Por conta de toda essa conjuntura, Gale fora sentenciado e pagou pelos seus atos com a própria vida. Com todas as argumentações dadas por ambos os lados, declaro encerradas discussões sobre o sistema prisional, pena de morte e sobre decisões do Estado. Caso encerrado, não é mesmo? Não tá nem um pouco encerrado. Como no filme, deixaremos o final para vocês decidirem. Temos evidências que mostram Gale como culpado, e temos provas que declaram Gale inocente. Mas o que você acha? Gale era inocente ou era culpado? It's over. Me chamo Emanuele. Melissa aqui. Prazer, Ana Beatriz. E eu sou a Daniele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design. Você sabe o que se faz nesse curso? A palavra vem do inglês e significa projetar. Ele pode ser compreendido como um processo ou ciência para solucionar um determinado problema, seja ele qual for, por meio da manipulação de atributos visuais. Quando procuramos sobre cursos superiores de design, nos deparamos com diversas ramificações. O que dura mais tempo é o design amplo, onde você estuda um pouco de cada uma das principais áreas em que o design se divide. As áreas mais famosas do design, com seus cursos próprios a nível superior, são: o designer gráfico é quem trabalha a criação de identidades visuais, projetos gráficos, marcas, logotipos, tudo isso com diversas técnicas e ferramentas, como a tipografia, fotografia, ilustração e softwares de editoração. Temos, por exemplo, o logo do McDonald's, que carrega todo um estudo por trás. Olha como ele mudou com o passar dos anos. O M simboliza os primeiros restaurantes, que tinham enormes arcos dourados em frente. As cores brilhantes como vermelho e amarelo agradam a quase todos, desde crianças que as associam a brinquedos, a clientes que estão com pressa para encontrar algo rápido e conveniente para comer. Além disso, elas conotam qualidades como confiança, força e poder, e estimulam a fome, fazendo com que inconscientemente você fique com vontade de comer. O logo da MTV surgiu com uma estética particular, a variação das cores de acordo com cada evento. É referência em design e em estratégia de marketing, e está entre as marcas mais valiosas do mundo. A MTV é um dos maiores símbolos do design cambiante, sendo caracterizado pela variação e instabilidade em sua identidade visual. Quem nunca se deparou com um daqueles programas de decoração de casa quando estava entediado procurando algo para assistir? O responsável pela estética desses imóveis é o designer de interiores,
que tem como principal trabalho transformar o espaço que as pessoas ocupam em um ambiente eficiente, confortável e funcional. Mas é claro que o designer faz isso profissionalmente e com muito mais propriedade sobre o assunto. Mas a gente acaba por ter uma pequena ideia do que é esse grande trabalho, por exemplo, jogando The Sims, onde é possível criar e inventar inúmeras casas e decorações diferentes. Tudo isso de um modo fácil e totalmente personalizado. Olha a gente aí, meninas! O designer de produto desenvolve soluções para a criação ou aprimoramento de diversos objetos, como móveis, carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, peças, utensílios e até embalagens. No nosso dia a dia, a gente vê o trabalho dos designers de produto principalmente nas prateleiras do mercado. Olha a diferença entre esses dois sucos. O primeiro tem um visual que já está ultrapassado, parece muito formal, né? Já o segundo é muito mais atual, tem cores vibrantes, uma linguagem bem mais despojada. Pegando aquele ditado de que primeiro comemos com os olhos, a maioria das pessoas escolheria a marca do bem, você não acha? Katsuya Eguchi e Shigeru Miyamoto. Você já ouviu algum desses nomes? E isso, lhe é familiar? Essas pessoas fazem parte do time de designers de um dos jogos mais famosos do mundo, Super Mario World. Você deve estar se perguntando, mas o que um designer de jogos faz? Ele produz experiências imersivas, jogos, simuladores para computadores, smartphones, consoles de videogame e complexos sistemas de realidade virtual, além de games recreativos. Mesmo jogos com gráficos simples conseguem virar fenômenos mundiais, como por exemplo Minecraft, criado em 2009, que contém um plot fácil de ser entendido e imagens que não passam uma sensação de realidade. Ele funciona como um tipo de mundo livre, onde não há missões a serem cumpridas e nem fases, se tornando um jogo de aventura guiado pela criatividade e imaginação. Em contraposto ao design simples e minimalista de Minecraft, temos o jogo Spider-Man Miles Morales, lançado em 12 de novembro de 2020, que conta com gráficos extremamente complexos e tecnologias super avançadas, que agradam e conquistam aqueles que adoram passar o tempo jogando. O designer de moda deve ser empreendedor, estar atento às últimas tendências de estilo e comportamento, ter uma formação integrada e baseada em um olhar criativo, a partir de um grande repertório de arte, cultura e tecnologias. Ele também cria e desenvolve coleções para o mercado da moda, desenha e compõe looks, acessórios, figurinos para eventos e espetáculos. Um grande nome na indústria da moda é Virgil Abloh, criador da marca Off-White e atual diretor artístico da parte masculina da Louis Vuitton. Aqueles que se interessam pelo mundo da moda rapidamente notam os elementos-chave da marca do designer, como o lacre, os símbolos característicos e o uso das aspas. Temos aqui também os exemplos do que ele trouxe para a Louis Vuitton, algo um pouco diferente da pegada mais street abordada no Off-White. Para finalizar, fizemos o logo de uma cafeteria hipoteticamente nossa. O nome tem uma referência às nossas iniciais. A escolha da fonte tem uma relação com a sensação de conforto que a primeira traz, contrastando com um pouco mais de seriedade da segunda. A escala de cores no tom de azul se deu por essa ser uma cor que passa segurança e tranquilidade. O símbolo, além de mostrar uma xícara de café, traz um coração para simbolizar que nossa cafeteria é um lugar cheio de amor. Obrigada pela atenção! Tchau!